Pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao meu canal. Pessoal, no vídeo de hoje eu vou falar sobre suculentas que estão perdendo as folhas, que ficam despetalando, né, pessoal? Simplesmente elas vão se desfazendo. Então, o que pode estar acontecendo se você tem esse problema aí com a sua suculenta, né? Ou já teve? Eu gostaria que vocês comentassem aqui para mim, pessoal, se já tiveram esse tipo de problema, como vocês resolveram, né? Porque é muito chato você olhar para sua suculenta e ver que ela está toda se desfazendo e muitas vezes você não tem conhecimento nenhum, não sabe o que pode estar causando, né? Ela ficar dessa forma. Então, se vocês já gostaram do tema do vídeo de hoje, se inscreva no meu canal. Deixe o seu joinha, comentem aí para mim, pessoal, que é muito importante e que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Então, pessoal, começando, eu já tive vários problemas com suculenta desse jeito. Simplesmente, no início do cultivo, né, pessoal, a gente passa muito por isso. No início do cultivo, eu não sabia nem que tipo de substrato seria o ideal, né? Eu não sabia nem o que era substrato, na verdade. Quando a gente começa, a gente ganha as plantinhas, já começa plantando, achando que é uma plantinha igual às outras, né, pessoal? E muitas vezes a gente acaba errando demais até a gente saber a forma correta e acertar a mão com todas as suas plantinhas. Mas até que isso acontece, a gente já perdeu algumas, né? Infelizmente. Ou às vezes a gente não chega a perder elas por sorte mesmo, né? Corrige o erro até sem saber, porque isso também acontece. Às vezes a gente até acerta sem saber que fez alguma coisa ali que corrigiu, né? Então, pessoal, o que pode estar acontecendo? Se você está com a sua suculenta soltando todas as pétalas, você olha, não sabe o que está acontecendo, não viu nada nela de errado, né? Primeira coisa, você olha toda a sua suculenta. Você vai analisar se ela tem cochonilha, se ela tem algum fungo, se ela está com alguma mancha preta no caule dela. Você vai avaliar a sua suculenta num todo. Então, o que você vai fazer? Você olha toda a sua suculenta, olha se ela tá bem, aparentemente assim, a cor, né? Se não tem nada de coisa, né? Alguma coisa preta. Aí, se não tiver nada e as folhas estão pingando, o que você vai fazer? O problema, com certeza absoluta, ele tá na raiz, né? Ele tá na raiz da planta. E ele pode estar sendo causado tanto pelo substrato, né? O substrato seu pode estar retendo água demais. Então, esse caule lá, a raiz já está encharcada. E o primeiro sintoma também, quando está com a raiz encharcada, ela amarela folhas, né? Mas digamos que a sua não está com folha amarela, mas está caindo as folhas todas. Então, o problema é na raiz. Não precisa ter medo, pessoal. Pode retirar, porque a sua planta já está com problema. Ela já está, né, precisando de que você faça alguma coisa para interromper o processo das perdas mesmo das folhas, né? Você tem que evitar, porque eu já tive planta que foi pingando, pingando, chegou no miolinho. Aí pingou todo o miolinho, ficou só o caule. E aí, pessoal, é muito difícil. Quando você vai ver, às vezes o caule por dentro, o centro dele, aquele miolinho, tá totalmente podre. E quando chega na ponta, não tem como mais você fazer decapitação, não tem como você cultivar ela de nenhuma outra maneira. Já perdeu toda a planta, porque a base principal dela já foi embora, né? Então, o que você faz? Você retira do substrato, olha as raízes. Tem muito substrato agarrado nas raízes? Vai debaixo da torneira, lava as raízes. Por quê? Você lavando essas raízes, você vai conseguir ver melhor como estão, né? Como que elas estão. Se elas estão fininhas, é um bom sinal. Se as raízes estiver bem gordinha, com bolinhas, pessoal, ela tá com nematóide. E o nematóide, a única maneira de acabar com eles é eliminando eles. O que você vai ter que fazer? Você pega a sua planta, corta todas as raízes dela e joga fora. Pega o substrato também e joga fora. Se você quiser aproveitar ele, leva no forno, temperatura alta, e deixa ele numa temperatura alta para você matar todos os vermes que estão ali naquele substrato. Porque aquele substrato está todo comprometido.
Mas se a sua suculenta está com as raízes fininhas, o que está acontecendo de errado, pessoal, é o seu substrato que está retendo água mesmo. Aí tem muita água, ela vai soltando mesmo as raízes, ela não consegue ficar com tanta água, né? E sobreviver. A forma dela sobreviver, ela já tem água demais nas suas folhas, ela já tem uma grande reserva de água, o caule dela também totalmente cheio de água, ela não precisa de mais água. Então, se coloca água em excesso, ela vai soltando. Parece que é uma forma dela sobreviver, né? Ela solta as folhas vão brotar e ela vai morrer. Então, é uma forma, a natureza é coisa de Deus mesmo, né, pessoal? É uma obra de Deus. Ela retira as folhas, porque aquelas folhas vão germinar novamente. E no pé ali ela tá morrendo, então ela sabe disso, né? Então você pega as folhinhas e coloca para brotar. Agora, se for fungo, muitas vezes as folhas também podem estar preta, aí uma perda total, né, pessoal? Mas se for por causa de água em excesso, ela vai ter as folhas boas, você pode colocar para brotar e você vai fazer o quê? Vai pegar esse substrato, um outro substrato novo, na verdade, né? Você vai fazer uma boa drenagem, vai colocar um substrato seco e vai plantar ela nesse substrato seco. Vai deixar ali uns 2, 3 dias no substrato seco, porque ela já estava com excesso de água. Então, ela vai continuar ali absorvendo a água das folhas de baixo e vai secando mais as raízes até houver necessidade novamente de você regar ela. Eu fiz isso com uma lilacina, pessoal, ela estava muito esquisita. Eu fiz isso com ela estava com folhas secas, estranha, e ela demorou para recuperar. Mas eu fiz, coloquei no substrato seco, deixei lá, e ela foi voltando aos poucos. Eu fui hidratando ela. No caso aí, ela estava com as folhas de baixo totalmente murchas, esquisita. Eu coloquei um pouquinho de água oxigenada, volume 10, misturei, que a água oxigenada é muito boa, pessoal, para hidratar a planta. Mas no caso, a planta está encharcada. Quando você replantou ela e ela estiver muito seca, para ela ter aquela recuperação boa, você pode colocar água oxigenada. Ela vai hidratar e vai se tratar também. A água oxigenada é ótima para a planta. Mas nesse caso aí, você vai estar eliminando todo o excesso, né, pessoal? O excesso, o que eu falo, sempre falo isso, o excesso, ele é ruim para todo tipo de situação, né? Tanto seja para sol demais, para água demais, para falta de água, todos os extremos causam problema. A gente tem que sempre saber o meio termo. E para quem está iniciando, a gente sabe que peca muitas vezes pelo excesso de zelo, achando que a sua plantinha está precisando de água, que a sua plantinha vai morrer porque não está jogando água todos os dias, e aí você acaba jogando água demais, regando sem necessidade. Tá vendo essa planta minha? Essa bacia tá seca, pessoal, olha. Ela tá seca. Eu não vou regá-la hoje. Ela tá seca, mas eu sei que lá dentro do substrato ainda tem uma quantidade de água suficiente para elas, e eu vou deixar assim. Amanhã coloco o palitinho e olho. Ela tá seca, olha só, ela tá seca, mas a bacia é muito profunda, ela tem uma boa reserva de água. Eu vejo que as plantas estão hidratadas. Olha aqui como que tá a paquivéria, né? Ela tá completamente hidratada, não há necessidade nenhuma de eu jogar água nela hoje. Ela pode ficar muito bem assim. Eu pego assim, ó, o substrato tá úmido, ele tá fresquinho, então não preciso jogar água nela hoje. Então a gente tem que fazer o possível, pessoal, de deixar nossas plantinhas ter esse tempo também, né? De estar um pouquinho seca e ela já tem a reserva, depois a gente coloca água. Quando for colocar, eu coloco bastante água, rego até a água escorrer. Não vem aqui e coloca só um pinguinho de água não, pessoal. Coloca água mesmo, inunda o vaso e desce. Aí o substrato tem que ser bem drenado, vai resolver o problema, né? Então, pessoal, eu espero tenho tirado, né, a dúvida de vocês. Quem me pediu foi a Rita. A Rita me pediu para eu poder fazer esse vídeo falando sobre as plantas tá soltando as folhas. Então, Rita, muito obrigada pela dica aí, né, de sugestão de vídeo falando sobre como as plantas, o que fazer se as suas plantas estiverem despetalando toda. E no vídeo de hoje, então, eu trouxe esse tema
para você que pediu e para todos aí, né, que também já passaram ou passam por esse tipo de problema, porque cultivo é isso, né, pessoal? A gente passa mesmo, não adianta. A gente pode saber cuidar que uma hora uma coisa dá errado e a gente passa por isso e é tranquilo, né? Faz parte mesmo do nosso cultivo do dia a dia com nossas plantinhas. Espero que vocês tenham gostado do tema do vídeo de hoje, pessoal, e até o próximo, se Deus quiser. Fiquem todos com Deus. Tchau, pessoal.